Se no segundo turno dessa eleição a mesma quantidade de pessoas que votou no primeiro turno for votar no segundo, significa que o Lula precisa de 1.800.000 votos aproximadamente para ganhar e o Bolsonaro precisa aproximadamente de 7 milhões. Mas tem um fator que pode fazer com que esses números sejam bem diferentes. E esse é o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Eu estou falando das pessoas que se abstiveram no primeiro turno, engrossaram essa massa de 33 milhões de pessoas que não foram votar no primeiro turno, mas que vão votar no segundo. É, por exemplo, o camarada que chegou para votar, a sessão eleitoral estava cheia, com uma fila quilométrica, desistiu e foi para casa. Ele conta como abstenção. Estou falando da pessoa que não se sentiu mobilizada a sair de casa, porque, afinal de contas, um eleitor do Lula, por exemplo, afinal de contas, o Lula estava muito bem. E se não levasse no primeiro, estava claro, segundo as pesquisas, que levaria no segundo. Esse tipo de eleitor, no segundo turno, com as características que essa eleição tem a partir de agora, com esse resultado do primeiro, ele pode fazer a diferença. Vamos pegar o primeiro caso. A pessoa que chegou na sessão eleitoral estava muito cheia e desistiu. E conta como abstenção também, da mesma maneira que a pessoa que não saiu de casa. Essa pessoa não vai encontrar tantas filas, se é que vai encontrar fila, porque agora, em vez de 5 cargos, o eleitor terá que eleger somente 2 nos estados onde há segundo turno, para governador também, ou somente 1 para presidente nos estados em que não há segundo turno, que a eleição já foi decidida no primeiro turno, a eleição de governador. Sem fila, ele fica lá e vota. Agora vamos falar do eleitor que se sentiu, o eleitor que tende a votar no Lula, que se sentiu sem razão para sair de casa, porque a distância do Lula, segundo algumas pesquisas, chegava a 14%. Caso, por exemplo, do Datafolha, apontou que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro era de 14 pontos. Esse eleitor que agora viu uma distância tão pequena entre o Lula e o Bolsonaro, ele pode se sentir mais mobilizado a sair de casa. Isso significa que a campanha do Lula tem que trabalhar para tentar diminuir a abstenção, para levar esse eleitor mais moderado, que não é do núcleo duro do lulismo, mas também não é bolsonarista, a sair de casa. Pode fazer isso com diferentes argumentos. Pode fazer isso colocando medo do que se pode significar mais 4 anos do Bolsonaro, pode falar no argumento da defesa da democracia, do tipo, você não é um lulista raiz, mas se você se preocupa com a democracia e vê no Bolsonaro um risco para ela, saia de casa. E esse é um trabalho que o PT e o Lula vão ter que conseguir fazer com que tenha capilaridade, com que o eleitorado que votou no Lula, esses mais de 57 milhões de pessoas que votaram no Lula no primeiro turno, essas pessoas abracem essa causa de tirar o eleitor que se absteve de casa. Porque isso pode fazer diferença. Se houver mais pessoas votando, esses números, e se isso de fato favorecer o Lula, como esse raciocínio que eu fiz para vocês leva a crer, isso pode fazer com que o Lula tenha não só os 1.800.000 de que precisa, como uma margem ainda mais confortável para o Bolsonaro. Não vai ser uma eleição fácil, pelo contrário, é bastante difícil para os dois lados, e quem quiser levar no dia 30 de outubro vai ter que suar muito.